Fala galera, beleza? Neste vídeo continuamos então a parte de isomeria numa isomeria muito mais interessante do ponto de vista prático, que é a isomeria geométrica. A isomeria geométrica vai acontecer devido à posição relativa de dois ligantes ao redor de uma ligação dupla ou de uma ligação simples de um composto cíclico do tipo saturado. Então, são as duas condições que existem, ou composto cíclico do tipo saturado, ou uma ligação dupla. Como não ocorre movimentação de rotação da ligação dupla, e nem aí das ligações dentro de um composto cíclico saturado, os ligantes vão poder ficar do mesmo lado, que a gente vai dar o nome de cis, ou de lados opostos, que nós vamos dar o nome de trans. Trans oposto, cis do mesmo lado, considerando aí um plano da ligação. Por exemplo, aqui, como as ligações não podem girar, este ligante não pode vir para baixo e nem muito esse daqui trocar de posição. Portanto, pode acontecer dos dois ficarem do mesmo lado, que nós daremos o nome de cis, ou pode acontecer de um ficar transversal ao outro, e aí nós daremos o nome de trans. Portanto, o cis e o trans são compostos diferentes, que têm as posições respectivas relativas aos ligantes, também diferente. Por exemplo, a isomeria geométrica do but2eno. Bem, nós podemos então situar aqui que ao redor da dupla vai poder então haver posições relativas dos dois ligantes. A gente então desenha a ligação dupla retinha de um lado e a ligação dupla retinha do outro. Posicionamos então um ligante para cima e um ligante para baixo em cada um dos carbonos. E aí o que a gente faz é construir os dois possíveis isômeros. Bem, nós temos um hidrogênio em um carbono e um metil no outro. Então, na primeira vez, você pode desenhar da forma que você quiser. Do outro lado, nós temos também um hidrogênio e também um metil. Beleza? Fez o primeiro desenho legal. Para fazer o outro possível isômero, mantenha um dos lados da ligação dupla igual. Então, vou escolher aqui o lado esquerdo e manter ele perfeitamente igual. E inverta os outros dois de posição. Então, o CH3, que estava aqui em cima, eu vou jogar aqui para baixo. E o hidrogênio que estava aqui embaixo, eu vou colocar ele aqui em cima. E aí nós vamos criar os dois possíveis isômeros. E aí, para dar um nome, nós usamos o hidrogênio como classificação. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado e, portanto, cis. E neste caso, um hidrogênio está oposto ao outro, portanto, transversal, a nomenclatura trans. O nome, gente, segue a mesma coisa, a nomenclatura normalmente seria esse caso aqui, o but2eno, esse seria o cis but2eno, e esse seria o trans but2eno. Já no caso de ciclos saturados, que nem eu disse para vocês, para representar adequadamente, eu usei essa tentativa aqui de reprodução do tridimensional. E aí, nós observamos que pode acontecer dos hidrogênios ficarem do mesmo lado, imaginando um anel aqui entrando no plano. Os hidrogênios do mesmo lado classificam ele como cis. Um hidrogênio transversal ao outro classifica ele como trans. Já no caso de não haver hidrogênio para a gente conseguir comparar, a gente vai ter que utilizar uma outra nomenclatura, nomenclatura EZ. E aí o que a gente vai fazer é que para classificar quem é o E, quem é o Z, sabendo que o E é o trans e o Z é o cis, a gente faz então a referência de cada lado da ligação em relação ao maior número atômico. Então, seleciona-se entre o A e o C, que são do mesmo lado, qual deles tem maior número atômico. E faz a mesma coisa do outro lado, entre o B e o D, que é o maior número atômico. Quando se fizer isso, verifica-se se é cis ou se é trans. Por exemplo, a isomeria EZ do 2-cloro-but2eno. Se a gente então representar a ligação dupla perfeitamente reto e as ligações para cima e para baixo, temos então que fazer a primeira disposição da forma que quisermos. Então vamos lá. De um lado eu tenho um CH3 e do outro lado da dupla ligação eu tenho um cloro. Já deste lado aqui, eu tenho um metil, que eu vou desenhar da forma que eu quero, e eu tenho um hidrogênio. Perfeito? Neste caso, então, para eu saber se esse composto é o cis ou trans, eu vou selecionar para cada lado aqui quem é o ligante que será padrão. Para isso, eu preciso dos números atômicos.
hidrogênio, o número atômico é 1, carbono, o número atômico é 6, e o cloro, o número atômico é 17. Portanto, para saber disso, nós verificamos entre o carbono 6 e o cloro 17, o cloro vai ser o selecionado. Portanto, é ele que eu vou utilizar para avaliar se é cis ou trans. Entre o carbono e o hidrogênio desse lado direito, o carbono tem número atômico maior, portanto, eu selecionarei o carbono aqui. E aí eu terei que, neste caso, eu desenhei o transversal um ao outro. Portanto, esse daqui é o composto trans. Para fazer o outro, eu mantenho um lado igual, CH3Cl, e inverto os outros dois. Então, vem o hidrogênio aqui para cima e o CH3 aqui para baixo. O CH3 continua sendo o cara selecionado desse daqui e o cloro, o cara selecionado desse daqui. Portanto, nesse caso que eles estão do mesmo lado, esse daqui seria o cis. Gente, mais adequadamente não é chamá-los de trans e cis, e sim de E ou Z. O cis é o Z e o trans é o E. Portanto, o mais adequado é chamar este de isômero E e este daqui de isômero Z. Algo muito importante é que o cis e o trans, só essa relativa modificação da posição deles fazem com que as propriedades físicas sejam diferentes. Por quê? Por exemplo, neste composto cis aqui, como nós reparamos, os dois agrupamentos OHs têm aí os seus polos puxando na direção do OH, então eles estão se somando. O que acontece aqui é que o oposto ocorre. Como eles são trans, cada dipolo aqui acaba se anulando uns aos outros, fazendo com que este composto aqui seja menos polar, os compostos trans no geral, do que os compostos cis, mesmo que eles tenham esses agrupamentos OHs que fazem ligação de hidrogênio. Aí, então, um exercício. As moléculas do cis e do trans de brometeno têm a mesma massa molecular e o mesmo número de elétrons, diferindo apenas no arranjo dos seus átomos. A temperatura ambiente, o que pode-se afirmar? Os dois líquidos possuem a mesma pressão de vapor. Se nós lembrarmos da parte das propriedades comunicativas, a gente sabe que se para ter pressão de vapor alto, as forças intermoleculares têm que ser baixas, ou seja, o composto tem que ser menos polar ou mais apolar. Dessa forma, se a gente reparar, no caso aqui, os dipolos do cis se somam, portanto, nós reparamos que o cis é mais intenso em termos de forças intermoleculares que o trans, no qual se anulam os dipolos. Ou seja, não é de se esperar que eles tenham a mesma pressão de vapor. Como para ter alta pressão de vapor tem que ser menos polar ou mais apolar, a gente espera então que a pressão de vapor siga o oposto. A pressão de vapor do trans seja maior que a pressão de vapor do cis. E aí, cis apresenta maior mentira, as interações intermoleculares são mais fortes em 2, mentira, pois eles se anulam. O trans de bromo eteno é mais volátil, lembrando que quem tem alta pressão de vapor também, no geral, tem alta volatilidade. Então, quem tem maior pressão de vapor é mais volátil, então gabarito D, o trans, tá certinho. Beleza? Valeu!